tráfico negreiro trazia forçadamente africanos para serem escravizados no Brasil, e ao longo de 300 anos dessa prática, quase 5 milhões de africanos desembarcaram aqui. Ruínas do Cais de Valongo, local onde milhões de africanos foram desembarcados no Rio de Janeiro. O tráfico negreiro para o Brasil foi iniciado por volta da década de 1550. O comércio de escravos no Brasil estendeu-se por 3 séculos e encerrou-se somente em 1850, quando foi decretado a Lei Eusébio de Queiroz. Há 130 anos, o domingo 13 de maio de 1888, amanheceu ensolarado no Rio de Janeiro, a capital do Império do Brasil. Era um dia de festa. A escravidão chegava ao fim por meio de uma lei votada no Senado e assinada pela princesa Isabel. O historiador Boris Fausto afirmou que cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos forçadamente para o Brasil. Na imagem é possível ver a princesa Isabel e sua esquerda, um pouco abaixo, estava Machado de Assis. Essa é uma foto da missa realizada no dia 17 de maio de 1888. Thomas Skidmore, apresentando dados de Philip Curtin, fala que o total de africanos trazidos foram de 3,65 milhões. Essa é uma escrava da época, mais ou menos como elas seriam. As historiadoras Lilia, é impossível ler esses nomes, Lilia e Heloísa afirmaram que o número de africanos trazido para cá foi de 4,9 milhões. Esse é um instrumento de tortura que era usado na época. Felipe Alencastro afirma que esse número foi de 4,8 milhões. Esse é um tronco de ferro onde se prendiam os escravos. Estima-se que de 11 a 12 milhões de africanos foram trazidos para a América. Esse é um exemplo do navio negreiro, como era mais ou menos por dentro dele, e a quantidade de pessoas, o jeito que vinham. As regiões de maior quantidade de africanos trazidos para o Brasil foram Senegâmbia, Guiné, durante o século XVI, Angola, Congo, durante o século XVII, Costa de Minas e Benin, durante o século XVIII. Durante o século XIX, os ingleses proibiram o Brasil de traficar africanos de locais acima da linha do Equador. Essa é uma figura do navio negreiro também. As mãos amarradas, como que era na época, e a situação que eles ficavam. Era pior que animais. Nem animais a gente trata assim hoje em dia. Os locais que mais recebiam desembarque de africanos escravizados foram Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Estes são dados de quem eram os maiores, que tinham os maiores traficantes de pessoas naquela época. Os maiores navios negreiros. Primeiro ficava Reino Unido, em segundo lugar Portugal e Brasil. Informações como sexo, idade, origem eram muito relevantes. Os africanos escravizados eram comprados para trabalhar na lavoura, engenhos ou até mesmo em trabalhos domésticos. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, um grande volume de africanos foram trazidos para trabalhar nas minas. Este é um exemplo dos trabalhos que se faziam na época. O Brasil se formou como um país racista, e é fácil explicar a origem de tanto preconceito, que joga por terra literalmente a falácia de democracia racial. Ao longo de milênios, impérios nasceram, triunfaram, desapareceram a custo do trabalho escravo. Assim sempre caminhou a humanidade. Em 1888, a escravidão legal finalmente desapareceu no Brasil. O Brasil foi o último país da América a assinar o decreto de que a escravidão era ilegal. Mas foi apenas formalidade. Na prática mesmo, a Lei Áurea abandonou os escravos, seus descendentes, à própria sorte. Eles não tinham terra, não tinham direito, não tinham educação, não tinham cidadania. Enfim, era tratado como párias. E deu no que deu até hoje, né? O Brasil, um país racista, muito longe da miscigenação racial que se prega, que é também só no papel. Na teoria não tem essa miscigenação racial, não. E é da escravidão negra que vem a dimensão do tamanho do atraso do Brasil como civilização. Liberdade nunca significou para os ex-escravos e seus descendentes oportunidade de mobilidade social ou melhoria de vida. Geralmente eles só eram libertados e abandonados.
e ainda sofria muito preconceito, mas naquela época nem era chamado de preconceito, só chamava que negro não valia o mesmo tanto que um branco valia. Nunca tiveram acesso a terras, nem bons empregos, moradias decentes, educação, assistência de saúde e outras oportunidades disponíveis para os brancos. Nunca foram tratados como cidadãos. Os resultados aparecem nas estatísticas a respeito da profunda e perigosa desigualdade social no Brasil até hoje. Na educação no Brasil de hoje, enquanto 22,2% da população branca tem 12 anos de estudos ou mais, a taxa é de 9,4% para a população negra. A diferença é gritante em detrimento dos negros: analfabetismo, escolaridade, emprego, salário, homicídios e por aí vai. Aquele período era um verdadeiro holocausto. 12,5 milhões de africanos que embarcaram na África e cerca de 5 milhões chegou, menos da metade chegaram no Brasil, para a América, né? Por isso, hoje é o segundo país de maior população negra ou de origem africana do mundo. São 115 milhões de afrodescendentes no Brasil de hoje, entre pretos e pardos, números inferiores apenas à população de 190 milhões da Nigéria. Só perde para a Nigéria a quantidade de população negra no Brasil. Milhares de cativos doentes, jogados vivos aos tubarões no Atlântico. Outros milhares marcados com ferro em brasa, presos em guilhões, em meio à fome, doenças, a fetidão absoluta. E pior ainda era as situações das mulheres negras, que além de todas as agressões ainda havia a mais terrível, estupros sem fins. Os cadáveres eram atirados sobre as ondas, sem qualquer cerimônia, para serem imediatamente devorados por tubarões e outros predadores marinhos. Os tubarões começavam a seguir os navios negreiros assim que as embarcações alcançavam a costa da Guiné, escreveu o historiador Marcus Heidegger. O capuchinho italiano Giuseppe Monari disse: é impossível descrever os choros, a confusão, o fedor, a quantidade de piolhos que devoravam aqueles pobres negros. Naquele barco havia um pedacinho do inferno. As mulheres eram o alvo mais vulnerável da população, conta Laurentino. O tormento era particularmente grande para as mulheres escravas, que ficavam separadas dos homens em porões próximos dos alojamentos da tripulação. Ali, elas estavam vulneráveis ao assédio, ao estupro por parte dos oficiais e marinheiros, sem ninguém que pudesse defendê-las. O assalto sexual começava ainda antes da partida do navio. Um traficante francês escreveu em suas memórias que, ainda no porto africano, cada oficial tinha a prerrogativa de escolher à vontade uma escrava, que durante a viagem lhe serviria na mesa e na cama. O capitão negreiro John Newton escreveu que os oficiais tinham o hábito de dividir as mulheres entre si, de acordo com a beleza delas e a preferência de cada uma delas no início da viagem. Isso é algo revoltante, só de ler dá pra da gente sentir o ódio que impregna aquele momento, o quanto elas sofriam. Essa é um exemplo de publicações da época onde se alugavam mulheres que eram boas amas de leite ou bons cozinheiros, outras mulheres que serviam para cuidar de crianças, ou moças novas também, que eram servidas como procriadoras. E abaixo, a figura abaixo, uma escrava fugida, um documento pedindo para que procurasse uma escrava fugida. E o jeito que descreviam as mulheres era algo horrível, é algo de chorar mesmo, é horrível. Os escravos eram tratados da mesma forma como manadas de cavalos são na Itália. Esse foi um historiador que escreveu essa fala, com o objetivo de obter o maior número possível de crianças cativas que seriam vendidas em seguida por preços entre 30 e 40 escudos. Era muito utilizado a procriação em números largos, onde se compravam escravos, bebês pequenos, por um preço bem menor, para que pudesse criar do jeito que eles queriam, né? E já formar um escravo desde pequenininho. Além das surras constantes, esses eram os chicotes que utilizavam para bater.
Essas são as correntes que eram utilizadas para prender. Colares de ferro, que eram colocados quando o escravo era desobediente ou tentava fugir, usavam esse tipo de colar de ferro. Algemas de ferro também. Esses são os troncos que amarravam as pessoas e tinha que pagar por alguma falha que cometia na época. Essas são as peias. Geralmente prendia um lado em um pedaço de madeira e o outro na mão ou no pé, né, do escravo. Esse é chamado de anjinho, que eram 2 anéis metálicos, parecendo um torniquete, onde se ia girando, né, e apertando, ia esmagando os dedos para exigir confissões de alguns crimes que muitas das vezes eles nem tinham cometido. E outra punição terrível, enfiar tições em brasa na boca dos escravos e aplicar o lacre, cera derretida, normalmente usada para lacrar envelopes de correspondência sobre as feridas. Diante de tanta atrocidade, as taxas de suicídio era altíssima. No trabalho no campo, outro tormento era as máscaras de folha de Flandres, que era tipo um alumínio, para impedir que o escravo pudesse comer a cana ou a rapadura, ou engolir pepitas ou pedras preciosas. Eles ficavam com a boca tampada, que os coitados não podiam nem comer, para que não desse gastos para o patrão. E ainda tinha o cepo, que era um pedaço longo de madeira, né? E quando eles tinham que andar, caminhar, eles tinham que levar aquele pedaço de madeira enorme na cabeça. Antes de partir, os escravos africanos eram marcados com ferro em brasa. Em geral, recebiam sobre a pele 4 diferentes sinais. Os que vinham do interior já chegavam com a identificação do comerciante responsável pelo seu envio ao litoral. Em seguida, o selo da coroa portuguesa era gravado sobre o peito direito, indicando que todos os impostos haviam sido pagos. Uma terceira marca, em forma de cruz, indicava que o cativo estava batizado. A quarta e última marca, que poderiam ser feitas sobre o peito ou nos braços, identificava o nome do traficante que estava despachando a carga, e ao chegar no Brasil poderia receber a quinta marca, do seu novo dono. Os fugitivos costumados teriam ainda um F maiúsculo, de fuga ou fujão, gravado a ferro quente no rosto. Houve casos também em que o escravo era pendurado apenas pelos testículos como punição por algo que tivesse cometido. E essa marcação não era com tinta, era um ferro quente. Esse é um exemplo de ferro usado para marcar naquela época. Então, esquentavam os ferros em brasa e marcavam. O processo de venda envolvia uma série de humilhações para os escravos, que, exaustos pela travessia do oceano e assustados ao chegar em terra desconhecida, seria submetido a um minucioso exame dos seus corpos, incluindo as partes íntimas, inteiramente nus, eram pesados, medidos, apalpados, cheirados e observados no mínimo detalhe. Tinham que correr, pular, esticar os braços e pernas, respirar fundo e tossir. Os compradores enfiavam os dedos em suas bocas para checar se os dentes estavam em bom estado e se a coloração da língua era adequada. Uma observação mais detalhada seria feita nos genitais, tanto nos homens quanto nas mulheres, em busca de sinais de sífilis ou de gonorreia. Agora imagina a gente chegar de uma viagem cansada de mais de 30, 40 dias e passar por toda essa humilhação e ainda ser vendido e saber que você nunca mais vai ter a sua liberdade. A sua liberdade seria tirar a própria vida ou morrer nos campos. É algo de chorar, de chorar. A gente se colocar no lugar dessas pessoas, o que elas passaram para estar hoje em dia, atualmente, sendo as pessoas cheias de força, de alegria que têm hoje ainda, através de muito sofrimento ainda. Esse é um escravo à venda, que tinha idade, tamanho e valores, e para que servia, qual trabalho ele executava. No Brasil, exceto os mendigos, todos os brasileiros eram donos de escravo. A compra e a venda de seres humanos era tão comum e natural quanto o comércio de qualquer mercadorias ou produtos. Mesmo as pessoas mais pobres podiam comprar cativos arrematados por preço muito baixo, em liquidações promovidas pela Casa dos Escravos, para se livrar dos estoques de africanos doentes ou com defeitos físicos. Esse foi um historiador que contou essa frase. Essa imagem
começa a contar uma história de que próprios escravos escravizavam outras pessoas, né, outros da sua própria nacionalidade. O primeiro grande traficante inglês, John Hawkes, tinha como sócia ninguém menos que a Rainha Elizabeth e o rei da Espanha. Francisco Félix e Francisco Paulo de Almeida foram dois grandes escravistas da época, que foram Francisco Paulo de Almeida foi barão de Guaraciaba, título concedido pela rainha princesa Isabel. Até a igreja era muito escravista. Padre Vieira, que foi um padre na época muito um ícone da igreja, defendia a substituição de mão de obra indígena pela africana. As fazendas da Companhia de Jesus eram tocadas por escravos. Os jesuítas mantinham escravos como poupança, isso é, os escravos eram vendidos para pagar despesas da igreja. A Companhia de Jesus era a maior proprietária de escravos em Angola. A Igreja Católica é tida como o maior inimigo que a escravidão já teve. Na filosofia, diversos pensadores iluministas sustentavam a ideia de que o negro seria naturalmente inferior ao branco. Era comum tratar o negro como um ser humano inferior. Anacronismo à parte, essa continua sendo a triste realidade do Brasil contemporâneo. Estupros e torturas, esse é um novo livro de Laurentino Gomes, que descreve os horrores da escravidão, e foi os livros que eu utilizei para fazer esse vídeo. Preconceito e discriminação atinge 70% dos negros. 7 em cada 10 pessoas negras já passaram por algum constrangimento por causa de preconceito ou discriminação racial. O dado é de pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Locomotiva e pela plataforma Question Pro. Esse era um anúncio de negros em 1924, 100 anos atrás, que se dizia precisa de uma cozinheira perfeita, de forno e fogão, para a família inglesa e que não seja de cor, paga-se bem. Então, em 1924, bem depois da abolição, ainda se dizia que o preto não servia para cozinhar, né? Não se pagava bem, não se precisava, sempre eram escolhidos brancos. Os negros, eles enfrentam dificuldade na progressão de carreira, na igualdade de salário, são os mais vulneráveis ao assédio moral no ambiente de trabalho. Apesar de proteção constitucional contra o racismo e a discriminação, a avaliação é do Ministério Público do Trabalho. E esse é um dado de um pedaço, um print de 2024. 100 anos após aquela primeira publicação que a gente viu aqui, pessoal, censurado, né, o nome da pessoa, me ligou agora requisitando 10 folguistas para trabalhar como plantonista. Eles pagam R$100 por plantão, com TV incluso. Únicas exigências: não podem ser negras ou gordas e que precisam ter pelo menos 3 meses de experiência. Preciso de 5 cuidadores disponíveis para trabalhar por dia, de dia, 5 disponíveis para trabalhar à noite. Isso é um de 2024, é um print de um WhatsApp de 2024. 100 anos após aquela publicação, ainda existe o mesmo pensamento arcaico de que não se precisa de pessoas de cor para trabalhar. Os registros de racismo, homofobia ou transfobia cresceram mais 50% no Brasil em 2022, na comparação com os anos anteriores, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, dia 20, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esses são dados de pesquisa. 55% da população brasileira é negra. As pessoas mortas por assassinato, 71% são negras. Ocupante de cargos de gerências em empresas, só 30% são negros. Pessoas mortas em ações policiais, 76% são negros. De deputados federais eleitos em 2018, 24% são negros somente. População carcerária, 64% são negros. Juízes em tribunais, só 9% são negros. Negros e pardos representam 53,6% de toda a população do Brasil. E mesmo sendo a maior parte, está numa minoria de posições de destaque e prestígio social, como chefias de empresa e outros cargos de maior status. Cerca de 12% da população preta
e 13% da parda tem ensino superior. E esse é uma renda média mensal. R$ 2.796 para brancos, R$ 1.608 para negros. Trabalhadores subutilizados, 19% são brancos, que são sem empregos, que está trabalhando sem carteira, né? 29% é negro, então a quantidade de negros é maior, que está trabalhando subutilizados. Analfabetos, 4% são brancos, 9% são negros. Pessoas que vivem sem rede de esgoto, 27% são brancos, 43% são negros. Pessoas que vivem sem coleta de lixo, 6% são brancos, 13% são negros. No mercado de trabalho, os negros têm dificuldade de progredir na carreira, de receber salários iguais e são mais vulneráveis ao assédio moral. Na mídia, os negros são frequentemente descritos como menos inteligentes, com menor valor estético, minimizados em questões morais. Nas escolas, o racismo é muito comum e começa desde a infância. No empreendedorismo, o preconceito é uma das maiores dificuldades para a população negra. No dia a dia, os negros sofrem preconceito e discriminação em diversas situações, como no transporte coletivo, em lojas, agências bancárias e supermercados. Essas são o índice de mortes por ano. Até 14 anos de vida, 19.100 são brancos, 25.600 são negros. De 15 a 29 anos de idade, 20.300 são brancos, 48.700 são negros. De 30 a 59 anos de idade, 124.500 são brancos, 170.100 são brancos. Isso são fontes do IBGE e do Ministério de Saúde. Negro continuará sendo oprimido enquanto o Brasil não se assumir racista, que foi a agência Senado quem disse essa frase. Por um lado, o racismo é discriminação que remonta à escravidão e que desde o Brasil colônia rotulam tais religiões pelos simples fatos de serem de origem africanas. E pelo outro, a ação de movimentos neopentecostais que nos últimos anos teriam se valido de mitos e preconceitos para demonizar e insuflar perseguições a umbandistas e candomblecistas. O quanto de notícias que se existe dizendo que pessoas entraram em um centro, um terreiro e quebraram todos os santos daquele terreiro, quebraram tudo, destruíram tudo, simplesmente pelo preconceito religioso que existe. E se perguntar para a maioria das pessoas o que é, só vão simplesmente dizer que é demoníaca. E a maioria nem sabe o que é uma religião de matriz africana. Esses são os orixás, que dizem são da religião de matriz africana. E a maioria deles foram baseados mais ou menos nos santos. Exu, Santo Antônio, Oxalá, Jesus Cristo, Ogum, São Jorge, Oxóssi, São Sebastião, Xangô, São Pedro, Omolu, São Lázaro, Logum Edê, Santo Expedito, Oxum, Nossa Senhora, Iemanjá, Nossa Senhora das Candeias ou Nossa Senhora de Conceição, Iansã, Santa Bárbara, Nanamburaquê, Nossa Senhora de Santana, Ibeji, Cosme e Damião. Isso é porque na época os escravos não podiam seguir a própria religião, assim como hoje em dia ainda existe ainda o preconceito imenso de quem tem religião e quem é de religião de matriz africana. Então, como eles não podiam seguir aquela religião, eles começaram a seguir as religiões católicas, só que utilizava o nome dos santos católicos traduzido para a língua africana. Por isso que tem outros nomes. É o mesmo que dizer Deus no Brasil e dizer good em inglês. Só muda a língua que é falada. Esse é um documento que eu recomendo muito que quem tiver interesse de saber um pouquinho e parar com preconceito sem saber o porquê, clicar 2 vezes em cima desse documento e ler essa matéria, que explica exatamente a história da Umbanda e do Candomblé no Brasil. E quem tirar um minutinho do tempo para ler essa matéria vai ver que é preconceito que as pessoas têm contra as religiões. A maioria nem sabe o que são. As crianças pequenas, isso eu já fiz essa experiência em uma escola, de estar lá e perguntar sobre religião e eu dizer que
eu era de uma religião espírita de matriz africana. E as crianças se benzer, como se aquilo fosse algo demoníaco, sabendo que não é. As pessoas só têm isso enraizado desde a infância, mas ninguém para ler. Então, a maioria do preconceito só é muito simples a ignorância do ser humano, que não parou. E sem falar também que todas as religiões, a gente vive num país laico, onde cada um pode ter a religião que quiser. Qualquer pessoa pode ter qualquer religião que quiser. As pessoas sabem que isso é um preconceito e é crime, é criminalizado, você não deve ter preconceitos de nenhuma origem. E é crime, é algo criminalizado no Brasil hoje em dia. E muita gente ainda tem esse preconceito ainda. E esse foi a criação do Dia Nacional da Consciência Negra, né, 20 de novembro, que é o dia que eu tô fazendo esse vídeo, de 2024, que é o dia que eu tô fazendo. Que foram algumas coisas que conseguiram. Demarcação de terras quilombolas, né, que estabelece a obrigatoriedade do ensino, da história, da cultura, disciplinas, no ensino médio e fundamental, lei de cota nas universidades, e define como crime aqueles resultantes de preconceito com cor, com raça ou de cor, e reconhecimento de Zumbi do Palmares como herói nacional. Isso já são grandes avanços que tivemos, mas ainda falta muito ainda. Eu espero que quem vê esse vídeo vê de coração aberto, para aprender um pouco mais. Isso não é eu, uma simples estudante de história, que estou dizendo. Isso é a história desde o início. Desde 1500 começa a história do Brasil. Na verdade, um pouquinho antes, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas existe desde o início. A gente só tem que aprender a respeitar o próximo, mesmo que você não queira ser, a respeitar o próximo. É a única coisa que deveria ser feita.